Shalom, shalom, amada. Vamos aqui dar um bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo, bom dia. Obrigada, Santo Espírito, por nos acordar hoje. Obrigada, Senhor, por nos colocar de pé. Obrigada, Deus, pela saúde. Senhor, obrigada pelo cobertor quentinho. Obrigada, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Senhor, obrigada por nos alimentar. Obrigada, Deus, pelos livramentos, Senhor. Obrigada pelas bênçãos. O Senhor é maravilhoso e é incrível e nós te amamos. Senhor, nessa manhã especificamente te pedimos que venha nos ministrar. Marcos capítulo 14, que a gente não leia por ler, mas que a gente venha entender verdadeiramente o sentido dessas mensagens, que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco, que traga ao nosso coração entendimento, discernimento espiritual, em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui porque esse capítulo 14, ele é bem grandinho. Então vamos começar. Capítulo 14 começa assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu seu chefe dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. E a proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. E assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Bom, esse ponto aqui nos mostra o quê? Que Judas para ele foi tipo o fim da picada, né? Faltava uma gota d'água para ele entregar Jesus. Isso aqui foi o fim da picada quando Jesus defendeu. Quem era essa mulher? Maria. Lembra Maria? Ela se derramou ali aos pés de Jesus. Ela ali era encantada com o mestre, ela amava Jesus, ela sabia quem ele era e ela era muito agradecida ao Senhor. E ela não contou 2 vezes, não contou conversa, ela pegou o perfume mais caro que ela tinha e ela ofertou ali, derramando em Jesus. E ela ia como ungindo Jesus ali, mesmo como ele disse, para o sepultamento já, né, que eles faziam isso, tradição de judeus, né, estarem ali embalsamando, perfumando, né. E ela já estava fazendo aquilo. E ela jogava o perfume, o óleo ali sobre Jesus e enxugava com os cabelos. Então assim, Maria, ela fez um trabalho que eu e você precisamos fazer. De estar adorando o Senhor com tudo que a gente tem. Com o mais digno, com o mais festivo, com o melhor que a gente tem para estar ali adorando ao Senhor. E nunca vai ser em vão. Jesus disse aqui, esse evangelho, aonde quer que vá ser pregado, vai se conhecer Maria. Aquela que me ungiu em Betânia, aquela que derramou o vaso de alabastro sobre mim, né? E para Judas foi o fim da picada. Ele foi correndo para o chefe do sacerdote, que ali fizeram a troca, né? 30 moedas de prata para entregar a vida de Jesus. E a partir dali, os sacerdotes já não estavam tão preocupados. Quem estava era Judas, em como ia fazer isso, como ia entregar Jesus. E a gente conhece a história, né? Vamos seguir aqui, versículo 12.
No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costuma sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e diga ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos. E ele lhe mostrará uma sala ampla no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. E os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, e alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que o traiu, o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha, ainda louvaram, né? Quero chamar atenção para algo aqui, ó. Aqui no início, quando fala assim, ó. No primeiro dia da festa dos pães. Eita, a bateria acabou. Mas tá dando para ver, né? No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. O que isso quer dizer? Hoje em dia, na Páscoa, as pessoas evitam comer carne, né? Na verdade, eu cresci numa cultura que não pode comer carne. Na Sexta-feira Santa, é proibido. Eu particularmente gostava porque era o único dia no ano que minha mãe fazia comida e a gente comia meio-dia. E também, geralmente, era bacalhau, era peixe. Isso lá em Belém do Pará, né, onde eu nasci e cresci. E a gente, meio-dia, era o único dia também no ano que a gente se ajoelhava e tomava a bênção dos pais e pedia perdão. Para mim, aquilo ali era muito legal, eu gostava muito. Mas aqui em Salvador, por exemplo, eu moro em Salvador, na Bahia, a comida já é comida... Aqui toda sexta-feira, né, eles fazem comida baiana, que é caruru, vatapá, xixim de galinha, fazem muitas coisas assim bem típicas nordestina, bem típica baiana. E na Páscoa também tem um festival de comidas típicas baianas, né? E também é muito interessante. Mas como era naquela época? Eles faziam churrasco. Isso mesmo, era churrasco. Então, hoje em dia, se a gente estivesse com eles, nós íamos para a melhor churrascaria, no caso de Salvador, é o Boi Preto, é o Sal e Brasa. Bom, não tem mais fogo de chão, mas seria o fogo de chão. Então, a gente iria para churrascaria, lotaria churrascarias para comer churrasco, porque era isso que eles faziam. Eles faziam o sacrifício do cordeiro pascal. E foi assim quando saíram do Egito, você lembra? Que Deus pediu para eles fazerem o sacrifício do cordeiro, e ali eles comeram o cordeiro, eles pegaram só o sangue e aspergiram nas portas, como se fosse um símbolo ali já do sangue de Jesus, blindando e protegendo, que é isso que a gente faz hoje, né? Pois é, Deus pediu para que eles fizessem isso naquela época de Moisés, e eles, depois que mataram o cordeiro, pegaram o sangue, eles fizeram churrasco, eles comemoraram a Páscoa comendo carne, churrasco. Então, da onde vem, Érica, esse negócio que não pode comer carne? Não sei. Não sei, misericórdia, mas eu quero te falar que a Bíblia diz que é churrasquinho mesmo, viu? Então, glória a Deus por isso. Bom, uma outra coisa que a gente vê nesse texto também, né? Ele fala ali, ele ali anuncia, né, que tem um traidor. E o traidor já sabe que é, Judas já sabe que é ele, mas todo mundo, ai, sou eu, Senhor, será que sou eu? E nesse texto a gente não vê com detalhes, mas João, né, estava ali do lado de Jesus. E eu sou apaixonada por João, é o discípulo do amor, que transbordava amor. A gente vai chegar no livro dele e você vai ver o transbordar de amor, né? E o quanto João era seguro disso, ele se achava mesmo queridinho de Jesus. E eu quero que você, como João, também se ache a queridinha de Jesus.
E ele encostou a cabeça no peito de Jesus. Olha que intimidade. Ele encostou ali a cabeça no peito de Jesus. Senhor, quem é? Ele ficou ali meio que sondando Jesus. E Jesus foi lá e disse, olha, aquele que meter o pão no prato comigo, esse é o traidor. Então ele ali revelou para quem estava, sabe, na intimidade com ele, ele revelou quem era antes mesmo dos outros saberem que seria Judas. Antes mesmo de Judas dizer, ai meu Deus, sou eu mesmo, ele revelou a João. Olha a intimidade, olha o que faz uma intimidade. E eu vou te dizer que ainda assim, hoje é assim. Quando eu e você temos intimidade com Deus, ele revela coisas que ninguém sabe. Ele traz revelações incríveis. E é isso que eu e você precisamos, de intimidade com o Senhor, amém? Bom, ainda nessa ceia a gente conhece, né, que ele colocou ali, bebeu vinho, comeu pão e disse que é uma ceia, assim como comigo também, bebam do vinho que é o meu sangue, desse pão que é a minha carne e façam uma aliança comigo. Então toda vez que a gente tem a oportunidade de ceiar, é fazer uma oportunidade novamente de uma aliança com o Senhor, de pedir perdão, de liberar perdão, de estar ali diante do Senhor aliançadas, e é necessário que a gente faça isso. Amém? Vamos seguir que esse capítulo é grande. Versículo 27. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro declarou, Pedrão sanguíneo, né? Tinha que ser. Ele declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E ele está usando um texto, né? Está parafraseando Deus, né? Porque Deus falou isso. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu nunca, jamais vou te abandonar. Agora, em Deus a gente confia, é verdade, é fiel. Ele jamais vai te abandonar. Aí Pedrão parafraseou aqui Deus, mas não rolou não. Porque olha o que Jesus respondeu para ele. Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo, né? Pedro, ele com esse temperamento sanguíneo, ele é sempre aquele que estava na frente, né? Sempre aquele que se ousava. Lembra que foi ele que saiu do barco para andar com Jesus na água? Mesmo que ele se dê mal, porque ele afundou ali, mas Jesus salvou, né? Ele sempre se antecipava. Eu vou te dizer um segredo disso. Quem antecipa, governa. Então, assim, não é bom ser precipitada, como Pedro era bastante, como os sanguíneos geralmente são. Agir pela emoção, né? Pelo calor do momento, mas é importante que você saiba que quem se antecipa governa. É necessário que você tome uma atitude, que você dê um passo à frente, que você não fique procrastinando algo, que você não fique parada esperando algo acontecer, porque não vai acontecer. Você precisa tomar atitude, você precisa. A responsabilidade é sua, é você quem precisa fazer as coisas, amém? Não estava no contexto, me perdoe por isso, mas eu acho que é necessário. Você precisava ouvir. Vamos seguir aqui, Jesus no Getsemane. Versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo quem? Pedro, Tiago. Olha, não dá não, porque é pouco tempo aqui, vamos lá. Mas Jesus, é impossível ler o nome desses caras sem cantar essa musiquinha, meu Deus do céu. E são os caras, né? Os grudadinhos, os grudes de Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles começaram a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Será que você consegue dizer isso? Senhor, tá difícil, tá doendo, eu não quero, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua. Você consegue repetir o que Jesus falou? Porque nós estamos aqui para seguir o exemplo de Jesus. E dá para repetir? Não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres? Amém. Isso é importante. Todos os dias da sua vida você repetir, sabia? Muito importante, porque a gente tem prazeres, a gente tem desejos, a gente quer que a nossa carne se deleite. Mas quando a gente diz, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a gente está mortificando a carne e está declarando para todo mundo
que é o Senhor quem manda aqui. Quem é que manda na sua vida? É Deus. Hoje no devocional da manhã eu comecei cantando, né? E de quem é? De quem é? De quem é a sua vida? A sua vida é de Deus. Vamos continuar que tá grande esse áudio de Jesus. Vamos lá. Então voltou seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou, e repetindo as mesmas palavras. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus sofreu no Getsemane, viu? Eu não vou conseguir descrever aqui, não. A gente falou em Mateus e eu acredito que em Lucas vai estar mais detalhado. Mas ele estava ali angustiado. A Bíblia declara que ele estava com o coração muito partido, muito angustiado. E ele pediu para Deus, né, que afastasse do cálice, porque ele sabia que era o cálice do pecado. Que a hora que ele bebesse desse cálice, que o pecado é meu e seu, inclusive, ele se afastaria do Senhor. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. O que nos afasta de Deus é o pecado, e Jesus ele não queria ficar nem por um segundo longe do Pai. E ele estava sofrendo demais, e ele disse para os discípulos: olha, vigiem comigo, orem comigo, para que eu não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia disso porque ele estava ali como um homem, e ele precisava tomar uma decisão. E para minha felicidade, para a sua felicidade, ele continuou no projeto que já estava destinado. Ele poderia ter desistido naquele momento, mas ele continuou, ele foi até o fim na obra da cruz. E não foi fácil, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem na mente dele. Não foi fácil, eu nem consigo me imaginar numa situação dessa. Mas ele foi até o fim, por mim e por você. Vamos seguir aqui? Eu não vou detalhar sobre o sangue, né? Ele derramou um sangue aqui muito importante. Eu acredito que em Lucas a gente vai conseguir detalhar mais sobre os sangues derramados de Jesus e a importância que tem cada gota do sangue dele. Vamos seguir, versículo 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. E com ele estava uma multidão armada de espadas e varas enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres das leis e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-o em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Eita, falseta, falso, Jesus, traidor. Versículo 46. E os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Quem era esse discípulo que fez isso? Quem é esse que é sanguíneo, que age pela emoção, pelo impulso? Você já sabe, você já aprendeu. Pedrão é o sanguíneo. Então, Pedro pegou a espada e decepou ali a orelha de Malco. Malco era um dos servos do sumo sacerdote, né? E olha o que Jesus fez. Disse-lhe Jesus. Eita, Jesus, misericórdia. Aqui, disse-lhe Jesus. Cadê? Disse-lhe Jesus: eu estou chefiando algumas rebeliões. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus, e quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Bom, a gente vê aqui quando Jesus foi preso, né? E Pedrão foi lá e decepou a orelha de Malco. Jesus foi lá antes de reclamar com os soldados, né? Foi lá e colocou a orelha de Malco de volta, viu? Então teve cura ali, teve libertação ali também. Vamos seguir aqui. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram com todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. E os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum.
Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações dele não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. E outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? E todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Eita Jesus! Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo Pedro negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é Galileu. Esse aqui que está acabando, tá bom? E ele começou a amaldiçoar, jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Pois é, a gente está vendo aqui, né, quando Pedrão negou Jesus e ele chorou amargamente, ele se arrependeu, teve um arrependimento profundo. E ali começou o processo de arrependimento de Pedro e a conversão genuína dele. Ele já tinha passado ali 3 anos e meio com Jesus, mas só quando isso aconteceu é que realmente veio a conversão genuína de Pedro. Depois ele se transformou no apóstolo Pedro, aquele que até a sombra dele curava as pessoas, né? Mas ele teve que passar por esse processo e foi bem dolorido. Depois que Jesus morreu, antes de os discípulos verem Jesus, eu não sei se você percebe, a gente vai ver lá na frente, mas Pedro estava tipo ao léu, ele voltou a pescar para a antiga vida dele, ele não sabia muito o que fazer. Quando ele reencontrou Jesus é que veio dar sentido tudo para ele de novo, e aí que ele começou realmente a desenvolver o chamado dele. Pedro precisou passar pelo processo, e muitas vezes eu e você também precisamos passar pelo processo, ter uma visão ali descoberta, para a gente entender qual é o nosso chamado verdadeiramente. Esse áudio está muito grande, eu te peço perdão por isso, mas é muito difícil falar da palavra e não trazer esses tipos de comentários. São opiniões próprias, tá bom? Mas eu oro para que o Espírito Santo venha nos dar revelação, nos trazer e nos abençoar, e que a sua família seja abençoada também grandemente, em nome de Jesus.